Então tá, então nessa primeira aula de exercícios eu separei dois problemas que são, acho que bastante simples, mas são problemas clássicos aí nessa parte de equações de Lagrange. Eu vou ver esses problemas no contexto ainda do princípio de D'Alembert, mas a gente vai usar isso depois para escrever Lagrangiana e tudo mais. Então, o primeiro problema é o famoso pêndulo duplo, né? É uma partícula de massa M1 presa a um fio de comprimento L1 e da partícula M1 sai um outro fio de comprimento L2, onde tem uma outra partícula de massa M2. Então, aqui eu vou supor, para a gente fazer um exercício parecido com o que a gente fez com o pêndulo simples, que essas partículas também têm carga elétrica, massa M1 carga Q1, massa M2 carga Q2, e que tem um campo elétrico puxando, então, para a direita e a força gravitacional para baixo. Então, a gente quer encontrar os pontos de equilíbrio desse sistema usando o princípio de D'Alembert. Então, como é que a gente procede? Então, primeiro, a gente escolhe, existem dois vínculos, que é L1 e L2, então, das quatro coordenadas que a gente teria, x1 e y1, né, que define a posição da partícula 1, e x2 e y2 da partícula 2, a gente só precisa de duas coordenadas para descrever o sistema por causa dos dois vínculos. E essas coordenadas são θ1 e θ2, né? São as coordenadas naturais aí do sistema. Então, o que a gente faz para obter as forças generalizadas? Então, a força na direção θ1 e a força associada à coordenada θ1 e a força associada à coordenada θ2. Então, lembra que, dado o desenvolvimento, a força generalizada é isso, né? Você soma sobre as partículas do sistema, que no caso são duas, a força aplicada é escalar dr e dq. Então, a gente vai ter dois Qs aqui, Q1 vai ser o θ1, Q2 vai ser o θ2. Então, a gente tem que escrever as coordenadas da partícula x1, y1, x2, y2 em termos de θ1 e θ2, fazer essas derivadas e encontrar a força generalizada. O equilíbrio vai ser quando cada um dos QJs for igual a zero. Então, vamos lá. É ruim que o desenho ficou meio grandão aqui, mas olha só, como que aqui é x1. Então, vamos escrever primeiro as coordenadas x1 e y1. Então, é simples, né? X1 é L1 cosseno de θ1, X2 L2 cosseno de seno de θ1. Tá, é tudo... Y1, professor. Y1. Y1, tá certo. Estou misturando as bolas aqui. Y1 é L1 seno de θ1. Para a coordenada 2, é a mesma coisa, só que você vê o x2, que é essa distância, essa altura aqui, ele vai ser o x1, que é L1 cosseno de θ1, mais essa altura que vem da partícula 1 até essa parte aqui, certo? Então, é L1 cosseno de θ1 mais o L2 cosseno de θ2. Então, x2, L1 cosseno de θ1 mais o L2 cosseno de θ2. Mesma coisa para o Y. L1 seno de θ1 mais L2 seno de θ2. Tá, então, aqui a gente escreve as coordenadas cartesianas das partículas em termos das coordenadas generalizadas, e com isso a gente consegue achar as forças. Então, quais são, só para a gente, antes de completar tudo, vamos escrever aqui, então, a força aplicada na partícula 1, ela é M1G na direção X, vamos escrever em termos dos versores, que fica mais fácil, mais o campo elétrico Q1 na direção Y. Mesma coisa para a partícula 2. Forças aplicadas, M2G, mais E0, Q2 na direção Y. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essas derivadas, né? Então, dr1
fica curtinha a tela aqui, né? dr1 de θ1, então vamos achar a força generalizada associada à coordenada θ1. Então, tem que fazer dr1 de θ1 e depois dr2 de θ1, certo? Tem que somar sobre as partículas para um Q fixo. Então, o QJ é θ1, a gente só soma sobre as partículas. Então, dr1 de θ1 é L1. Então, derivada de cosseno é menos seno de θ. Derivada de seno é cosseno, aqui é θ1. Cosseno de θ1. E dr2 de θ1, ainda em relação a θ1. Então, se a gente olhar aqui para o x2 e y2, é a mesma coisa, a gente só deriva em relação a θ1. Então, vai dar exatamente igual, né? Vai ficar L1 menos seno θ1 cosseno θ1. Está aqui. Então, a primeira força generalizada, o Q1, o Q associado a θ1, eu vou fazer, então, F1 escalar dr1 de θ1 e somar com F2, então, eu vou fazer esse escalar esse e somar com esse escalar esse, certo? Então, vamos ver o que dá. Dá mg menos m1g L1 seno de θ1 mais o campo elétrico, a carga L1 cosseno de θ1. Esse é o primeiro produto escalar. O segundo, vamos ver se dá para a gente ler daqui, vai ficar menos... É a mesma coisa, né? Só que troca agora M1 por M2. M2G L1 seno de θ1 mais E0 Q2 L1 cosseno de θ1. Certo? Então, a gente pode simplificar um pouquinho isso aqui. Fica menos M1 mais M2 G L1 seno θ1 mais E0 Q1 mais Q2 L1 cosseno de θ1. Então, aqui está a primeira força generalizada. A gente vai fazer isso aqui igual a zero para achar o equilíbrio. No equilíbrio, cada uma das forças vão ter que se anular. Então, a primeira está aqui, ficou meio espremido aqui, mas acho que dá para ver. E agora a gente acha a segunda. A segunda é um pouquinho mais chata, porque eu tenho que fazer agora... Deixa eu abrir, eu tenho uma folhinha aqui. Tenho que fazer agora del R1, na verdade é mais simples, né? dr1 de θ2, que é zero, certo? R1 só depende do θ1. E o dr2 de θ2, aí sim vai ser, né, menos L2 seno e L2 cosseno. Del R2 del θ2, então é menos L2 seno. Como é que é? Está com cosseno, vai para menos seno, né? Então, aqui é menos seno de θ2, L2 cosseno de θ2. E fazemos o produto escalar de novo para achar, então, a força na direção de θ2, associada à coordenada θ2. Então, F1 não vai contribuir, né, porque o dr1 de θ2 é zero. Eu tenho que fazer só F, a força aplicada na partícula 2, escalar dr2 de θ2. Então, a força tem a componente do peso, M2G, então, menos L seno de θ2. E na direção, deixa eu fazer esse L melhor, na direção Y tem o campo elétrico. Então, mais, aqui é L2. L2, campo elétrico,
Q2 cosseno de θ2. Então, está aqui a segunda força generalizada. Então, o equilíbrio, ele pressupõe que cada uma dessas forças é igual a zero. Então, se a gente impor agora Q1 igual a Q2 igual a zero, então aqui da Q2 a gente já tira que então igualando Q2 a zero, eu posso passar o termo de sinal negativo para o outro lado, cancelar o L2, então vai ficar M2G seno θ2 igual a E0 Q2 cosseno de θ2. Dividindo para... Então, essa aqui é o que vem do Q2 igual a zero. Então, isso eu posso reescrever como tangente de θ2 igual a Q2 E0 sobre M2G. E, igualando agora Q1 igual a zero, vamos ver o que dá, onde é que está a equação. Está aqui em cima, né? Então vai ficar, então novamente passo o termo negativo para a esquerda, vai ficar M1 mais M, o L1 cancela também, né? Então vai ficar M1 mais M2G seno de θ1. Igual a, vamos olhar de novo, aqui, a E0, Q1 mais Q2, cosseno de θ1. Então, dividindo novamente, a tangente de θ1, então, é dada por E0, Q1 mais Q2, sobre M1 mais M2G. Tá, então, os dois ângulos de equilíbrio. Você vê que o ângulo θ1, vou botar para a figurinha aqui, ele é como se fosse o ângulo de um pêndulo único com a massa total e a carga total, e o ângulo 2 é como se fosse um pêndulo sozinho, né, pendurado no Q1. Certo? Esse é o resultado que aparece aqui. Tá, então, esses exercícios são bastante simples, né? Tem um outro que eu vou fazer daqui a pouco, que é do mesmo estilo. Eu preparei só 2 problemas bem curtinhos, que acabou ficando um pouco em cima da hora, mas você, esse exercício que eu estou fazendo no sentido de achar o equilíbrio, nós vamos aproveitar depois para achar a lagrangiana e as equações de Lagrange. Tá? Então, eu vou avançar um pouquinho mais nesse problema, fazer alguma coisinha a mais, que a gente vai usar depois. Por enquanto, fica só como um exercício adicional, mas vocês vão reconhecer aqui imediatamente isso aqui como os passos para a gente escrever a lagrangiana. Então, o que é... quando a gente, na próxima aula, for escrever as equações de Lagrange, a gente vai ter que determinar a energia cinética para esse problema em particular e escrever a energia cinética em termos das variáveis, das coordenadas generalizadas y e θ1. Isso vai ser parte da formulação lagrangiana. Então, só como exercício, vamos fazer essa conta aqui e depois a gente discute outro problema que é bastante parecido também. Então, como é que a gente escreve... Professor, diga. Posso fazer uma pergunta rapidinho só antes da gente passar para frente? Claro. Ali, as duas condições precisam ser satisfeitas para ter o equilíbrio, né? Exatamente, isso. Tá. Tem que ser as duas, exatamente. Apesar da independência do θ2, eu preciso das duas condições satisfeitas, é isso? Porque isso a gente está pensando no equilíbrio do sistema como um todo, né? Então, você tem Tá. que ter as duas coisas, isso.
Eu Tá acho ok. que exatamente, isso. Tá bom, Então, obrigado, professor. que você vê que, deixa eu só, você pode pensar, olha, e se eu colocar a partícula 2, ou vou pensar assim, a partícula 1, né? Eu pego a partícula 1, coloco ela nesse ângulo θ1, dado por essa equação que a gente deduziu. Será que eu posso deixar essa partícula presa aqui e a partícula 2 balançando embaixo dela? Não dá, né? Eu tinha pensado nisso também, mas daí você vai ter a tensão mudando ali embaixo, né, Exato, do núcleo. exatamente. Isso. Então tem que estar as duas ali certinho, paradinha, aí você fica quieto, aí fica no equilíbrio. Tá ok, obrigado. Então, então, esse exercício que eu vou fazer agora, escrever energia cinética, é uma parte fundamental de todo exercício que envolve formulação de Lagrange. Então, qual que é o passo? O passo é realmente pegar as equações de movimento, as equações de transformação. Deixa eu mudar uma cor um pouco da caneta aqui. Então, x1, L1 cosseno de θ1. Vou fazer paralelo y1, L1 seno de θ1. E derivar em relação ao tempo, né? Supondo, obviamente, que L1 é constante e que θ1 é o cara que varia. Então, x1 ponto é derivada de cosseno, que é menos seno, vezes o θ1 ponto. Y1 ponto, derivada de seno é cosseno de θ1, vezes a derivada de θ1 em relação ao tempo. E a gente vai jogar esse cara na energia cinética. Para coordenada 2, vamos fazer aqui embaixo, o x2 ele era L1 cosseno de θ1 mais L2 cosseno de θ2. Acho que eu tenho que fazer um de cada vez, senão acho que não cabe na mesma linha. Ou cabe, acho que cabe, sim, vamos espremer aqui. Y2, L1 seno de θ1 mais L2 seno de θ2. Então, deriva em relação ao tempo. Então, agora é a mesma coisa, né? Vai derivar de cosseno é menos seno, sai um θ1 ponto, fica menos L, θ1 ponto, seno de θ1, menos L, L1, L2, θ2 ponto, seno de θ2. E o Y2 ponto, vou escrever aqui embaixo para não ficar muito apertado. Então, é L1, θ1 ponto, cosseno de θ1, mais L2, θ2 ponto, cosseno de θ2. E aí tem que pegar, então, essas expressões aqui e elevar ao quadrado e jogar na equação de energia cinética. Então, vamos fazer essa conta vamos ver se a gente consegue fazer um pouco de cabeça para não escrever tantos termos. Então, olha só, eu vou separar, vamos fazer uma de cada vez. Eu vou chamar esse pedacinho aqui de T1 e esse pedacinho de T2. Então, T1 ele é o quadrado do x1 ponto mais o quadrado do y1 ponto. Então, vai ficar, tem o m1 sobre 2. Então, quando eu elevo ao quadrado esses caras, ambos vão ter um L1, aqui é L1, um L1 ao quadrado, ambos vão ter um θ1 ponto ao quadrado, certo? E aí aparece seno ao quadrado de θ1 mais cosseno ao quadrado de θ1, que é 1. Seno ao quadrado de θ1, isso é 1. Então, a gente tem aqui o termo de energia cinética da partícula 1, que envolve só o θ1 ponto ao quadrado. Será que a gente pode pensar como um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular, né? E a energia cinética da partícula 2 é a mais chata, porque tem mais termos. Então, a gente vai fazer o quadrado, vamos escrever aqui, que eu acho que esse aqui, senão a gente se enrola, menos L1 θ1 ponto seno θ1, menos L2 θ2 ponto seno θ2, tudo isso ao quadrado, e a gente vai somar, vou botar um parênteses aqui em volta, com o quadrado do y.
L1, θ1 ponto, cosseno ao quadrado, mais L2, θ2 ponto, cosseno ao quadrado de θ2, tudo ao quadrado, fecha aqui. Então, tem um monte de termos aqui, vamos simplificar e ver o que dá. Então, vamos pegar o primeiro quadrado, né? Então, é o quadrado do primeiro, eu tenho o quadrado desse cara, o quadrado desse aqui e o termo misto. O quadrado de cada um vai dar, então, deixa eu ver como é que eu faço de um jeito mais simples. Ó, eu vou pegar o quadrado desse cara e vou já somar um quadrado desse daqui. Tá? Então, ambos têm L1, ambos têm θ1. E eu tenho seno ao quadrado de θ1 mais cosseno ao quadrado de θ1. Esse quadrado aqui está errado, o quadrado está fora, né? Não tem esse quadrado aqui. Aqui é cosseno de θ1, aqui é cosseno de θ2 e tudo isso está ao quadrado. Isso. Tá, então, o quadrado desse com o quadrado desse dá L1 ao quadrado, θ1 ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Agora eu pego o quadrado desse com o quadrado desse. E dá a mesma coisa. Dá L2 ao quadrado, θ2 ponto ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, os termos mistos é que são os mais chatos. Então, vamos pegar o termo misto do primeiro termo, vai ficar mais 2L1, L2, θ1 ponto, θ2 ponto, seno θ1, seno θ2. E o misto do outro vai dar também 2L1, L2, θ1 ponto, θ2 pontos, com os cossenos. E a gente pode colocar essas coisas todas em evidência. Deixa eu continuar aqui. Opa. Então, isso aqui, peraí. Fica, então, M, aqui é M2, né? Isso aqui é a energia cinética da partícula 2. M2 sobre 2. L1 ao quadrado, θ1 ponto ao quadrado, L2 ao quadrado, θ2 ponto ao quadrado, 2L1, L2, θ1 ponto, θ2 ponto, fica cosseno θ1, cosseno θ2, mais seno θ1, seno θ2, é igual ao cosseno de θ1 menos θ2. Tá? Então, essa é a energia cinética do segundo termo, do segundo oscilador, e a energia, aqui faltou um quadrado, né? Esse L1 aqui é o quadrado. E a energia cinética total, então, é a soma de T1 e T2, que a gente vê que fica com um aspecto, primeiro, bem complicado, né? E mais do que isso, ela tem termos que são mistos, né? Ela tem termos que tem um produto θ1 ponto, θ2 ponto. Não é só uma soma de quadrados das velocidades, tem esse termo de acoplamento que aparece com θ1 ponto, θ2 ponto. Depois a gente vai... Você viu que a energia cinética total, eu vou tentar mencionar isso mais para frente também, ela pode ser escrita, você vê, tem termos em θ1 ponto ao quadrado, em θ2 ponto ao quadrado e em θ1 ponto, θ2 ponto. Então, a gente pode escrever essa energia cinética numa forma assim mais genérica, como uma soma sobre IJ de 1 até 2, de GIJ de θ1, θ2, θ1, θ2, θI ponto, θJ ponto. Ou seja, é uma forma quadrática. Então, quando I e J forem iguais a 1, o termo G vai ser o quê? Vai ser M1 L1 ao quadrado sobre 2 mais M2 L1 ao quadrado sobre 2. Esse é o termo, o G, G11 depende de θ. O G22 vai ser M2 L2 ao quadrado sobre 2. E o G e J vai ser
G e J vai ser igual a GJI, que é metade desse termo aqui. Vai ser L1, L2, cosseno de θ1 menos θ2, M2 sobre 2. Então, só um jeito formal de escrever isso aqui, e a gente vai ver que as equações de Lagrange, para esse pêndulo sem gravidade, imagine que você tem um pêndulo duplo que você coloca em cima de uma mesa horizontal para eliminar a gravidade. Não tem peso, só tem um vínculo entre as partículas. Aí você dá um tapa nessas partículas, elas começam a rodar em cima da mesa. As equações, as trajetórias que essas partículas vão fazer sobre a mesa vão ser as geodésicas, né? Vão seguir equações geodésicas. Então, depois eu faço um comentário sobre isso aí, mas isso aqui né, colocado nessa cara, dá também para a gente fazer uma conexão um pouquinho com geometria. Tá, e no pêndulo real, né, a gente vai ter que, a lagrangiana vai ser T menos V, então a gente vai ter que adicionar também a energia potencial aqui. Professor, Diga. Se, por exemplo, tivesse mais um ou dois, ou mais N pêndulos acoplados, né? Uhum. Esse acoplamento que aparece na energia cinética aí, ele aparecer para todos os ângulos de cada um desses pêndulos? Provavelmente, eu não me lembro, acho que eu já vi esse problema em algum lugar, mas eu não me lembro, que é se pendurar um pêndulo 3 aqui, né, se vai aparecer um acoplamento entre θ2 e θ3, né? É isso que você está dizendo? Isso. Isso. Eu acho que sim, mas eu não tenho... deixa eu ver se dá para a gente... porque você vê o x3 e o y3, ele vai ser uma soma agora de 3 componentes, né? Eu vou ter aqui... ter que somar aqui, deixa eu... Aqui a parte do L3 e do θ3. Não vai acoplar, você vê que vai acoplar também o θ3 com o θ1, né? Porque quando a gente derivar e levar ao quadrado, vai ter um termo cruzado 1, 3 também, então vai acoplar tudo. Fica bem... eu achava que eles acoplavam aos pares, mas pelo jeito não, eles acoplam todos, né? Parece que não, parece que acopla tudo. Eu não sei se Beleza, vocês obrigado. já viram esse problema é um problema interessante, que ele tem movimento caótico. Não sei se vocês já viram o Lunasi tem um pêndulo desse. Ele construiu um pêndulo desse que às vezes eu pegava emprestado dele para mostrar na sala de aula, para ver os tipos de movimento que ele pode exibir, e é bem complicado. Se vocês colocarem na internet aí vídeos de pêndulo duplo, vocês vão ver que é bem maluco mesmo. Tem uns movimentos bem estranhos, onde o M1 está oscilando mais ou menos lento e o M2 está dando volta ali, que nem um maluco, aí dá a volta para o outro lado. É bem legal de ver. Tá, então, isso aqui é um problema típico, bem famoso nessa área de lagrangiana, né? Escrever as coisas do pêndulo. Tem um outro probleminha que é mais simples que esse, para a gente resolver, que também é interessante, só para a gente ter esse aquecimento aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa para esse outro probleminha aqui, ó, que é um fio, né, que tem um comprimento total L fixo, e ele está passado aqui, o desenho está meio aproximado. Imagina que aqui a gente tem uma poliazinha, né, e uma outra aqui, de tal forma que o fio, então, fica esticado, pendurado à massa M grande, passa por uma rodana, e a massa M pequeno pode oscilar em torno desse eixo X. Então, a ideia aqui é a mesma, vamos ver quantos graus de liberdade tem no sistema, vamos escrever as equações de transformação, achar o equilíbrio e a energia cinética também, vamos fazer o mesmo que a gente fez no pêndulo duplo, e aí acho que já dá para pegar o jeito de como resolver esse tipo de problema. Então, vamos ver. Então, o problema é colocar de tal maneira que a massa em mão
ela só se move na vertical, ela não oscila. Tá? Então, vamos supor que esse vínculo está satisfeito. Então, quantos vínculos eu tenho aqui? Então, primeiro, para especificar o estado do sistema, eu tenho que dar as coordenadas, vou chamar aqui de x e y, as coordenadas da massa M. Eu tenho que dar a coordenada x aqui da massa M e a coordenada y da massa M, que está fixa em A, tá? O y não se move. Então, eu já tenho um primeiro vínculo aqui, que é y, que é a coordenada da massona, y maiúsculo, é A, e é fixo. O outro vínculo que eu tenho é que o comprimento do fio é constante. Então, o comprimento do fio, vamos chamar de L grande, ele tem que ser igual a R mais A mais X. Então, eu tenho 4 coordenadas, 2 vínculos, sobram 2 graus de liberdade. Então, a coordenada y eu vou esquecer dela, o y grande, né? Ela está fixa, constante. Então, eu teria que dar o x, o y e o x, mas o x eu posso escrever com esse vínculo do comprimento do fio. Então, aqui, o que eu vou escolher como coordenadas generalizadas? Eu vou escolher, então, coordenadas. Eu vou escolher R e θ. Tá? O comprimento desse pêndulo e o seu ângulo em relação ao eixo X. Então, se eu escolher R e θ como coordenadas generalizadas, o x da massa é L menos A menos R. Então, dado R, eu posso calculá-lo, certo? E tá aí. Então, vamos ver, vamos escrever tudo, então, em termos de R e θ. Então, o x está escrito aqui, x é R cosseno θ, y é R seno de θ. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir mais uma folha. Então, se eu quiser fazer, eu tenho, então, uma força generalizada na direção R e uma força generalizada na direção θ. Então, para calcular essas forças, eu tenho que fazer, então, dr deixa eu escrever assim, eu tenho, deixa eu apagar isso aqui primeiro. Eu vou chamar o vetorzinho R, então, de x e y, a coordenada da massinha. Vou chamar de R x e y da massona, onde o y está fixo em A. Então, eu tenho que fazer dr, que é uma das minhas coordenadas generalizadas, e dr de θ. Tá? Vou precisar dessas duas quantidades. Então, vamos fazer a primeira, derivada do vetor R em relação ao módulo R, que não é constante aqui, né? Esse cara agora pode variar o comprimento. Então, se eu calcular dx dr, sobra só cosseno de θ, dy dr, sobra seno de θ. Quem que é o dr em módulo? O x está escrito lá em cima, né? L menos A menos R, então dx dr dá menos 1. dy dr dá 0, porque o y está fixo em A. Vamos já fazer as outras derivadas aqui. Então, dr agora é dθ, vai ficar derivada de cosseno é menos seno, menos R seno de θ, R cosseno de θ. E dr de θ é 0. R só depende de R. Certo? Então, está aqui as derivadas. Então, agora a gente pode calcular as forças. Deixa eu mudar de cor aqui para um azul. Então, vamos lá. Quem que é a força? Vamos escrever as forças primeiro, né? Para a gente saber o que está acontecendo aqui. Então, a força
na partícula, a força aplicada na partícula 1, que é a massinha M, é só o peso, força aplicada, mg, na direção x. E a força aplicada na partícula 2, que é uma ação, também é só o peso. Então, vamos lá. Então, QR, eu tenho que fazer a soma sobre as partículas, F aplicada, escalar, dr. Então, 1 é partícula pequena, 2 é partícula grande. Então, vamos lá. Para a partícula pequena, eu tenho mg como força. Eu vou fazer escalar dr, que está aqui em cima. Cosseno θ, seno θ. E aí eu tenho a partícula 2, escalar também derivada em relação a R, que é menos 1 e 0, dr1, dr1. Menos 1 na direção x, 0 na direção y. Então, o QR vai ficar mg cosseno de θ, certo? Menos emão g. Aqui é a força na direção R, certo? Vamos ver agora a força na direção θ. Então, Qθ é a mesma coisa, vamos escrever aqui, soma, força aplicada vezes dr e dθ agora. Então, eu tenho para a partícula 1, mg na direção x. Vamos ver quem que é o dr e dθ. dr1 dθ. Está aqui, né? Esse aqui do começo da página. É menos r seno θ, r cosseno θ. Mais r seno θ, na direção y. Mesma coisa para a partícula 2. Só que para a partícula 2 dá 0, né? A derivada do r em relação a θ é 0. Então, aqui não tem nada. Então, fica só menos mgr cosseno de θ. Professor, Diga. esse é o primeiro exercício, né, do segundo capítulo. Uhum. E a pergunta B, ele pede os deslocamentos virtuais. Tá, né? tá. Uhum. Quando eu fui fazer isso, eu tive um pouquinho de problema com as unidades. Eu não sei se eu cometi algum erro, porque eu estava somando cosseno θ menos r seno θ. Eu pensei, não, a gente não pode somar duas coisas de unidades diferentes. Né? Uhum. Você poderia achar aí o deslocamento virtual de uma delas? Vou fazer. Deixa eu só fechar isso aqui, a gente já fala do deslocamento virtual. Foi boa pergunta. Então, só para a gente fechar aqui o equilíbrio, então, o que a gente faz? A gente impõe que Qθ é igual a QR igual a 0. Professor? Diga. Não era para ser na direção, não era para ser seno de θ no lugar do cosseno aí? Deixa eu ver se eu copiei errado. Pode ser dr dθ, né? Isso. É seno, sem razão. Eu copiei errado, senão ia dar tudo errado. Então, isso aqui é seno e o outro é cosseno. Isso. Essa folha fica pequenininha na projeção, a gente não enxerga direito, então aqui é seno θ. Isso. Obrigado. Então, vamos lá. Qθ igual a 0, a gente tem θ igual a 0 ou π,
certo? Que seriam os pontos de equilíbrio do pêndulo para baixo ou pendurado na vertical para cima. QR igual a 0 vai dar... Cadê o QR? Está aqui. Então, se eu calcular ele em θ igual a 0, que é uma das soluções possíveis, eu vou ter mg. Vamos escrever aqui primeiro, né? Cosseno θ igual a mg. Essa é a condição de equilíbrio. Então, para θ igual a 0, cosseno é 1, e o equilíbrio só vai acontecer se as massas forem iguais, né? Que faz sentido, vai estar uma pendurada de cada lado, elas têm que ter a mesma massa para equilibrar. Para θ igual a π, não funciona, né? Porque o cosseno é menos 1, eu vou ter que a eminho tem que ser menos emão, que obviamente não faz sentido. Então, o único equilíbrio possível é θ igual a 0, e ele só vai existir se as massas forem iguais. Ficou bem claro, né, por esse exercício, que as duas equações têm que ser satisfeitas, né? Exatamente. O θ ser igual a 0 não garante o equilíbrio, né? Jamais, porque se as massas forem diferentes... Exatamente. Então, o que isso aqui tem a ver com o deslocamento virtual, né? O deslocamento virtual, vamos fazer nesse caso que é mais simples, depois fica como exercício para vocês fazerem para o pêndulo. Então, um deslocamento virtual aqui é o seguinte, é um deslocamento que a gente possa fazer nessas partículas que seja compatível com os vínculos. Então, aqui, como eu escrevi já essas equações em termos das coordenadas livres, né, dos graus de liberdade do sistema, que são r e θ, um deslocamento virtual dessas partículas é um deslocamento onde eu consigo mexer o r e o θ. Então, deixa eu copiar essas equações aqui para baixo. X igual a L menos A menos R. O Yzão eu vou esquecer porque ele é trivial. R seno de θ. Então, como que eu faço um deslocamento virtual? Eu vou fazer o seguinte, o ΔX, ele vai ser menos ΔR. A única coisa que ele pode fazer é isso, eu estou derivando a equação de cima, basicamente em relação a R e θ. Então, você vê, o X, ele só pode abaixar se o R diminuir, certo? Esse é o vínculo de manter o raio constante. Agora, o deslocamento virtual da massinha 1, ele vai ser ΔR cosseno de θ, mais derivada de cosseno é menos seno, Δθ, ΔY, mesma coisa, ΔR seno de θ, mais R cosseno de θ, Δθ. Então, o ΔX, agora você pode fazer dois movimentos com ele. Você pode dar um ΔR com θ fixo, e isso vai movimentar também a partícula emão, certo? Você diminui aqui, diminui lá no θ fixo, ou você mantém o R constante, só movimenta a partícula 1 fazendo um Δθ. Tá? Então, o deslocamento virtual desse sistema mais geral possível são esses caras aqui. Se a gente quiser completar, a gente põe ΔY igual a 0, porque ele tá fixo. Então, esse é um deslocamento virtual. E você vê que o que entra no cálculo da força generalizada é a derivada disso, né? É o ΔX, ΔR ou ΔX, Δθ, né? Que a gente usa ali na derivação do princípio de D'Alembert. Tá? Então, esse é o deslocamento virtual compatível com os vínculos. E ΔR e Δθ são independentes. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, pode zerar um fazer o outro, zerar o outro fazer o outro. Professor, eu que fiz essa pergunta, né? Eu tentei resolver pela forma... Eu entendi o que você fez, né? Você diferenciou dos dois lados, e essa diferenciação virtual, né? Digamos assim. Isso. Eu usei a fórmula, né? Que somaria... então, por exemplo, o deslocamento virtual do R pequeno seria a soma das derivadas parciais em relação a cada uma das variáveis, né?
das generalizadas, as coordenadas generalizadas. Isso. Aí que eu tive problema, eu acho que eu devo ter errado alguma coisa, na verdade. É provável, porque você vê que aqui, no fundo, é isso que a gente está fazendo, né? A gente está derivando em cada uma delas, então, e aqui fica dimensionamento correto, né? Porque fica um ΔR cosseno θ, o outro, os dois, tudo tem dimensão de comprimento aí, né? Exato. Mas, veja, pelo que eu tinha entendido, ele é um vetor, esse... Sim. Não, a gente pode juntar isso num vetor, né? O ΔR, isso é ΔX, ΔY. Isso, tá então certo, tá certo. Tá. E o delta Você estava resolvendo as coordenadas separadamente, né? Faz sentido. Isso, exato. Beleza, obrigado, professor. De nada. E para o pêndulo a mesma coisa, né? Se a gente voltar lá para aqui, né? Para essas equações é a mesma coisa, né? Então aqui o ΔX1, ΔY só vai ter o Δθ1, mas o x2 você vai poder mexer tanto o θ1 quanto o θ2. Isso é, deixa eu voltar aqui, isso significa, por exemplo, deixa eu ver onde é que a gente está fazendo aqui. Então, para a partícula 1, se você mexer o θ1, se você mexer a partícula 1, você certamente mexe a 2 também, porque o Δθ1 vai afetar as duas posições, né? Se você só mexer o θ2, tudo bem. Então, você pode deixar a partícula 1 fixa e só dar uma mexidinha na partícula 2. Isso é compatível com o vínculo. Agora, se você mexer o θ1, você mexe a partícula 2 também, né? Você arrasta ela junto. Então, não tem jeito. Então, e o jeito de calcular isso sem errar é a partir da transformação de coordenadas. Escolhe quem são as coordenadas independentes. Então, θ1 e θ2 são, de fato, os graus de liberdade que você tem e deriva em relação a elas e não tem erro. Professor, um comentário sobre esse primeiro que você resolveu. Quando você foi calcular a energia cinética, né, apesar de você ter dito que é um prosseguimento, na verdade, ela é completamente independente, até mesmo do campo elétrico e da gravidade, né? Isso aí vale para qualquer período. Exatamente. Não, essa energia cinética aqui está calculada e é ela e pronto. Então, o que falta aqui para a gente escrever a lagrangiana é só o potencial, né? Então, essa equação que a gente escreveu aqui embaixo, T1 e T2, somar as duas, é isso aí, vai ser sempre isso é independente de que forças estejam agindo. Exatamente. Tá? Então, você pode pensar que esse pêndulo duplo está numa mesa horizontal, então não tem gravidade, só tem um movimento restrito pelos fios, e aí a lagrangiana é a energia cinética. Ou você pode pendurar ele na gravidade, e aí você tem que adicionar os termos, ou colocar campo, fazer o que você quiser, e aí tem que adicionar esses termos na parte do potencial. Mas a energia cinética é sempre essa. Exatamente. Professor, nesse caso do pêndulo, para calcular esses deslocamentos virtuais, a gente teria que encontrar o delta de R1 e delta de R2, certo? Isso. Daí deriva em relação a θ1 e θ2, né? Isso, exatamente. Então, o mais fácil é separar em x1, y1, x2, y2, fazer delta de x1, então delta de x1 vai ser menos L1 seno θ1, delta θ1. Né? E faz a mesma coisa para o delta y1. Então, vai ficar L1 cosseno θ1, delta θ1. Deixa o deltinha ali, que é o quanto você está mexendo só para fazer o deslocamento. Exatamente. Tá bom, obrigado. Nada. Professor, só mais uma pergunta rapidinho, eu sei que você tem que sair, né? Qual diferença faria se eu escrevesse o vínculo desse x2 e y2, né, para esse caso do pêndulo ainda, como aquela x2 menos x1 ao quadrado, y2 mais y2 menos y1 ao quadrado igual a L2 ao quadrado? Não, então, o vínculo, a equação de vínculo é essa que você está falando. A questão toda é, uma vez encontradas as equações de vínculo, escolher as coordenadas generalizadas apropriadas. Então, você pode, como tem um vínculo entre x1 e x2,
Onde é que foi parar aqui? Eu posso escolher, por exemplo, x1 como uma coordenada e eliminar o y1. Em vez de escolher θ1 e θ2, eu posso escolher x1 e x2 como coordenadas generalizadas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, só rapidinho aqui embaixo. Onde é que está aqui? Aqui. Onde é que eu estou? Aqui. Só um segundo. Então, se eu escolhesse x1 e x2, eu teria que escrever, então, y... O que aconteceu aqui? Eu teria que escrever y1 igual a raiz quadrada de L1 ao quadrado menos x1 ao quadrado, certo? E aí, quando eu for fazer energia cinética, por exemplo, eu vou ter que calcular y1 ponto. E aí fica uma coisa mais chata, né? Fica um meio raiz aqui embaixo, L1 ao quadrado menos x1 ao quadrado, vezes menos 2x1, x1 ponto. E aí, tudo bem, a energia cinética vai ser M1 x1 ponto ao quadrado, mais y1 ponto ao quadrado. Vai ficar tudo dependendo de x1 e x1 ponto. Dá para fazer assim também, mas não é o mais simples. O mais simples é usar os ângulos. Então, uma coisa assim, uma vez que você identificou que tem vínculos, quais coordenadas são as mais apropriadas para que eu explicite esses vínculos, né? Então, aqui, nesse caso, seria que coordenadas polares são as mais simples e o vínculo é que o R1 é L1. Então, você escolhe o θ como coordenada. Não é unívoco, né? X1 e X2 também são independentes. Isso, né? exatamente. É mais complicado, mas tem mais de uma... Tem mais de uma escolha. Isso, exatamente. E o legal das equações de Lagrange é que não importa a escolha que você faça, as equações são sempre as mesmas. As equações são invariantes por escolha de coordenadas generalizadas. O que você tem que fazer você tem que fazer só reescrever a energia cinética potencial em termos das coordenadas que você escolheu. Daí segue tudo. Beleza. Legal, gente. Então, acho que é isso por hoje. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Deixa eu...